Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Você já teve aquela dúvida se opera um retorno à média ou se entra para o risco retorno entre a máxima e a mínima? Quando fazer esse trade de retorno à média, quando não fazer? E quando vale mais a pena aguardar uma exaustão nas máximas para tentar um risco retorno ou nas mínimas também para tentar o risco retorno? Vou tentar te ajudar com essa questão aqui então. Meu nome é Anderson Castro e esse é o Trade na Íntegra. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você tem que entender é que a VWAP ela é uma média ponderada por volume, ou seja, ela só vai ter alguma relevância depois que já foram negociados uma quantidade relevante de contratos. Já teve uma quantidade de volume negociada interessante. Aí sim vão ser ligados HFTs naquela frequência, caso também tenha algum player precisando montar alguma posição via HFTs. Então não vai ser todos os dias que a VWAP vai ser tão relevante assim. Então pode acontecer aqueles dias que o player não tenha uma posição relevante para montar, não ligue uma HFT na frequência da VWAP. E então assim que o preço chegar próximo a ela, não vai ter aquela defesa normalmente como acontece. Tá? Pode acontecer sim. Então você tem que ficar de olho na VWAP depois que o mercado já teve um volume interessante negociado. Tá? Isso eu costumo levar ali em média de 30 minutos. Depois de 30 minutos de mercado, aí sim eu começo a dar um peso maior para a VWAP. Tá? E em dias de tendência, enquanto o mercado estiver numa consolidação, ela não vai te ajudar em nada. Tá? O preço vai ficar cruzando ela com facilidade. Então, ponto 1, tem que já ter tido negócios, tá? O volume tem que ter sido negociado um volume interessante. E ponto 2, o mercado precisa já ter uma tendência definida para aí sim ter uma defesa maior na VWAP. Beleza? Então, quando é que você vai fazer trades de retorno à média? Tá até com meus pontos de hoje aqui ainda, tá? Os pontos gráficos. Vou, inclusive, gravar um novo vídeo para vocês sobre pontos gráficos, tá? Uma coisa que vocês me pedem. Tem um vídeo aqui já no canal, mas já é um vídeo antigo. Então, eu vou estar regravando um novo vídeo sobre pontos gráficos também. Inclusive, olha esse 140 aqui na mosca, em ponto de compra. O mercado parou exatamente lá. Mas vamos lá. O mercado estava aqui numa tendência de baixa. E aí ele fez aqui um retorno à média. Uma vez, duas vezes. E aqui chegou muito próximo aqui no 85. Né? Então, quando é que você vai olhar para esse retorno? Quando tiver um volume negociado. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de estudo. Teve um volume interessante negociado. O mercado voltou para fazer esse retorno. Esse retorno tem sido em média entre 8 a 12 pontos. Tá? Esse retorno, esse pullback, entre 8 a 12 pontos. Vamos ver quantos pontos tiveram esse aqui. 12 pontos. Tá? Exatamente 12 pontos. Em sendo a média do pullback. Tá? Então o mercado definiu uma tendência. Perdeu mínima. Fez um pullback entre 8 a 12 pontos. Na VWAP, é hora de você ficar bastante atento a ela. Como que o mercado trabalha? O mercado trabalha em ondas, né? O mercado trabalha fazendo uma mínima, faz uma retração, perde aquela mínima, faz uma nova retração e aí isso aqui é uma formação de uma tendência de baixa. Tá? Isso daqui seria um pivô de baixa, né? É o que a gente conhece como um pivô de baixa. Ele faz uma mínima e volta a fazer uma retração e perde a mínima de novo. Numa tendência de alta, o movimento inverso. Deixa uma máxima, retrai e rompe a máxima, um pivô de alta. No dia de hoje, tivemos aqui uma tendência de baixa durante toda a manhã, fazendo exatamente essa movimentação. Deixou a mínima, retraiu, fez uma mínima, retraiu, fez uma nova mínima, retraiu. Então o mercado vem fazendo essas movimentações, né? Ele cai, retrai um pouco, né? Faz um movimento de realização. Essa retração pode ser
tanto um movimento de realização dos vendidos, como também uma tentativa de defesa dos comprados. Tá? Isso aqui você vai conseguir analisar melhor quando você tiver com o mercado aberto, né, vendo ali a movimentação entre o Times in Trades e Book, para ter uma noção melhor se é um comprador tentando defender a posição ou se é o vendido realizando para depois voltar a vender mais caro, o que acontece normalmente numa tendência de baixa. Normalmente numa tendência de baixa, o vendedor faz a movimentação, o médio dele está aqui em cima, ele realiza, né, põe dinheiro no bolso, o médio dele vai subir, ele volta a vender mais caro, o preço cai, ele realiza mais, o médio dele sobe ainda mais, o preço médio dele, ele realiza, vende novamente e ele vai fazendo essa movimentação, né, vendendo, colocando o dinheiro no bolso, afastando o preço médio e seguindo aí numa movimentação, né, numa tendência mais de baixa. Então, quando é que você vai fazer esse tipo de venda na VWAP? Depois que o mercado te mostrou que está numa tendência, depois das 9h30, que aí sim já tem um volume negociado interessante e é mais provável que tenha HFTs ligados na frequência da VWAP, ok? E quando fazer trades contra a tendência, aquele famoso trade de risco-retorno? Em dias de consolidação. Em dias de consolidação, aí sim vale a pena você fazer um trade de risco-retorno. Como é que eu sei que o mercado está numa consolidação? Vou pegar o dia de ontem. Tá? Aqui a gente está gravando esse vídeo dia 31 de agosto. E no dia de ontem, no dia 30, o mercado ficou aqui uma parte do dia consolidado. Aqui pela manhã, uma consolidação com amplitude maior. E na parte da tarde, uma amplitude ainda menor. Como que foi isso? O mercado fez uma movimentação de alta, uma puxada de alta aqui interessante, e devolve. Só que ele não volta para ganhar a máxima. Lembra que eu falei para vocês que um pivô, para formar uma tendência de alta, precisa ser formado um pivô de alta, ou seja, ele deixar um topo, retrair e voltar para ganhar aquele topo anterior. Ele não fez isso. Ele deixou um topo, retraiu, veio buscar próximo da mínima do dia e aí volta de novo para testar aquela região de máximas, só que não chega com volume suficiente para romper. Tá? Isso aqui a gente vai estar analisando também com o mercado aberto. Se aqui, nesse 221,5, teve uma defesa do vendido, uma exaustão dos comprados ou uma realização dos compradores. Tá? Então, eles podem ter comprado bastante aqui. Chegou aqui, perderam o interesse e realizaram. O mercado caiu. Voltaram a comprar. Chegou aqui, perdeu o interesse. Né? Tem aquela exaustão de compra. E o vendedor volta a tomar fôlego e traz o preço de volta. Então, como ele fez uma movimentação de alta, volta, perde mais de 50% do movimento anterior, vem buscar próximo da mínima. Aqui você já liga um alerta. Opa, não tem tanta defesa compradora assim, deixaram trazer até próximo da mínima do dia. O mercado volta novamente para testar a máxima, chega lá, entra uma defesa. Aqui eu tenho um trade de risco-retorno, um pouquinho perigoso ainda, porque eu não tive um histórico maior. Ele está voltando aqui pela segunda vez. Tá um pouquinho perigoso, mas eu tenho um trade de risco-retorno sim. Com a venda aqui, um stop acima da máxima, acima desse ponto. Tá? É um trade de risco-retorno sim. Isso falando, é claro, numa análise gráfica. Tá? Olhando para o tape weed, olhando para o mercado um pouco mais de dentro, a gente precisa perceber, precisa ficar atento ao que está acontecendo aqui. Tá? E é aí que entra aquela análise de tape weed, análise de fluxo mais aprofundada, que vocês precisam estudar um pouquinho para entender um pouco mais a fundo. Que é o que? Aqui pode ter acontecido algumas movimentações interessantes, tanto quanto uma exaustão de compra, o comprador trouxe esse movimento de alta, chegou aqui, perde o interesse, ou seja, ele vem comprando forte, 50, 70, 100 contratos, quando chega aqui ele larga o preço, larga o mercado
e fica ali robotizado, 5, 10, 15 lotinhos, né? Perde o interesse e aí o vendedor volta a bater e traz o preço de volta. Segundo cenário pode ter acontecido, a absorção dos compradores. Eles podem ter vindo sim com bastante volume, tomando aqui 50, 70, 100 contratos por cada nível de preço. Chegou aqui nessa região do 220, o vendedor travou o preço, colocou bastante lote ali, falou, ó, o comprador continua tomando, só que chega lá, o vendedor, né, continua absorvendo esses lotes, fala, daqui não vai passar. Aqui eu tenho interesse de vender, eu tenho interesse de montar uma posição vendedora, então se você quiser levar um preço para cima, você vai precisar comprar todos os lotes que eu tenho para vender. E aí o comprador acaba cansando e o vendedor, se ele precisa montar uma posição de venda, continua vindo ao mercado e aí traz o preço. Tá? Então esses são alguns cenários que podem ter acontecido aqui. E aí, olhando graficamente, você tem um ponto de venda e um ponto de stop. Isso graficamente. Olhando pelo tape weeding, a gente consegue ver um pouquinho mais de dentro. Você pode ter aqui um ponto de venda e um stop mais curto. Por quê? Porque você está vendo o que aconteceu aqui. Pode ser o vendedor absorvendo tudo no 220, 221. Não tem por que você estopar lá no 28. Você pode estopar no 24, no 23. Logo, se o comprador consegue ganhar aquela região. Ou a exaustão de compra aconteceu aqui. E aí você vai fazer um risco-retorno. Não tem por que você estopar muito mais longe do que isso. Você pode estopar mais curtinho também, no 23, 24, 23,5. Tá? Você tem que estar sempre atento, não só nos pontos gráficos, mas também no que está acontecendo no momento. Tá bom? Aqui, na parte da tarde, a gente tem um movimento de consolidação um pouco mais fácil de se operar contra a tendência. Por quê? Porque a gente já tem um histórico maior. Aqui era a segunda vez que o mercado estava voltando para testar aquela região de máxima. Na parte da tarde ele ficou toda a tarde aqui, ó. A partir de meio-dia, né, ele passou a tarde inteira nessa consolidação, nesse caixote que a gente também chama, né, nessa região aqui. E aí quando você percebe que o mercado está consolidado, você vai operar as extremidades, que é o que? Fazer os famosos trades de risco-retorno. Você tem um risco pequeno, seu stop é logo na perca da região, ele deixou essa mínima, consolidou um pouquinho aqui nessa região. Aqui os vendedores ainda estavam olhando mais para a venda, porque o mercado foi lá, não conseguiu ganhar máxima, ele vem e perde a mínima. Olha o pivôzinho de baixo aqui, ó. Vou até mudar a cor. Olha o pivô de baixo aqui, ó. Nesse momento o vendedor já começa a ficar mais atento. Opa, o vendedor tem um pouquinho mais de força nesse mercado. Faz uma retração, perde a mínima mais uma vez. Isso aqui é o início de uma tendência de baixa. O início de uma tendência de baixa. Só que o mercado vem, sente essa região. Aqui o vendedor ainda está de olho, esperando que ele venha perder esse fundo. Que ele venha perder essa região. Só que ele não consegue perder. Ele chegou aqui no 180 e não consegue perder. Volta para testar o 200. Volta para testar o 200. Também não ganhou essa máxima aqui. Né? Também não ganhou. Isso aqui pode ser só uma continuação dessa retração para aí sim vir perder. Mas ele chega aqui e mais uma vez não consegue perder o 180. Aqui, nesse momento, é confirmado uma consolidação. Tá? E aí, a partir daqui, você tem que estar de olho para fazer trades contra a tendência. Já que o mercado não conseguiu ganhar a máxima do movimento anterior, mas também não conseguiu perder a mínima. Formou aqui uma consolidação. E aí, a partir daqui, você vai ficar aguardando trades de venda nessa região do 200 e de compra aqui no 80. Tá? Com um risco-retorno muito favorável, que é o quê? Você fazer vendas nessa região e compras aqui, tá? Aqui no 180. Não é aqui no 86, porque o stop está caro.
Tá? O trade de risco-retorno ele precisa ter um stop barato para poder valer a pena, já que você está entrando contra o movimento prévio. Tá? Apesar dele estar consolidado, o movimento prévio é de venda. Então, se você ficar insistindo na compra aqui, você está correndo riscos. Tá? E esse risco, então, precisa ser compensado de que maneira? Sendo favorável à sua posição, correndo um pequeno risco para um alvo maior, né? Para poder valer a pena você se expor assim. Então, você vai procurar por compras nessa região de mínimas, com alvo onde? No 200? Não. Anota isso aqui. O seu alvo não é aqui. Tá? Seu alvo não é aqui. O seu alvo é no meio do movimento. O seu alvo sempre vai ser uma consolidação no meio do movimento. Aqui, ó. Aqui. Por quê? É ali que o mercado deve travar um pouquinho. Então, identificou uma consolidação, quer entrar? Ou você solta toda a sua posição na metade aqui do movimento, ou solta uma parcial e tenta carregar o restante dos lotes até a outra extremidade. Mas precisa ficar muito atento ao meio do movimento. Ok? Então, recapitulando. VWAP. Quando é que você vai usar a VWAP em dias de tendência? Olha só esse dia de consolidação. Perceba como a VWAP é essa linha pontilhada aqui. Olha como ela foi cruzada aqui para baixo, foi cruzada para cima, foi cruzada para baixo de novo. Por quê? Porque o mercado está consolidado. O mercado está consolidado. Tá bom? Num dia de tendência, ela tende a ser mais respeitada. Então você vai operar a VWAP depois que o mercado já te mostrou que está numa tendência, depois das 9h30, porque precisa já ter um volume negociado interessante para terem HFTs ligados na frequência da VWAP, tá? E depois que ele faz um retorno em média entre 8 a 12 pontos com a volatilidade atual, tá? Falando do mercado de hoje. Trades de consolidação. O mercado precisa já te mostrar que está consolidado. De que forma? Não conseguindo ganhar máxima anterior e perder mínima também anterior. O mercado mostrou que está com dificuldade ali. Isso aqui pode acontecer por falta de volume, também aqui, falta de volume, falta de interesse do comprador, ou até mesmo uma defesa. Chegou na extremidade superior, o vendedor aparece para defender, ou chegou na extremidade inferior e o comprador também aparece para defender, formando ali uma briga, um range naquela região. Tá bom? Então esses são os momentos que você vai procurar trades de tendência, de retorno à VWAP e trades de contra-tendência pelo um risco-retorno. Fechado? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido extrair o conteúdo que eu te passei aqui e te desejo sucesso na sua carreira, na sua profissão que você escolheu como um trader, tá bom? Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que nosso canal, para que nosso grupo, nossa família Trade na Íntegra esteja crescendo cada vez mais, ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.